Bom dia a todos, bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas 2014, uma atividade que conta com a participação e apoio da Fundação Médica do Estado do Rio Grande do Sul e também da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso encontro de hoje será sobre raciocínio clínico. Talvez uma das primeiras vezes em que a gente vai abordar essa questão no aspecto mais pedagógico, psicopedagógico, em que nós vamos transitar em diversos aspectos interessantes da linha de raciocínio, variando de acordo com os serviços ou as especialidades, em um raciocínio que às vezes é mais dedutivo, outras vezes é mais intuitivo. Na sequência, nós vamos migrar para as relações interdisciplinares e no trabalho dessas relações, como o raciocínio clínico se estabelece. Para participar desse encontro, nós temos a participação do professor Ricardo Kuchenberger. É difícil eu dizer o nome, mas vocês todos o conhecem, né? E vão conhecê-lo melhor agora na apresentação. Professora Liane Daut e professora Jane Maria Ulrich, todos vão participar em diferentes segmentos e depois nós vamos ter a possibilidade de debater em conjunto esse assunto que parece ser do interesse de todos. Ricardo, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto que muitos de vocês já viram em palestras, cursos, atividades, livros sobre medicina baseada em evidência. Eu não vou falar sobre medicina baseada em evidência. A minha preocupação é não só olhar na perspectiva de um raciocínio baseado em evidência, mas entender um pouco melhor quais são as evidências que baseiam o raciocínio. Numa perspectiva, como disse bem o professor James, da ciência cognitiva, tudo aquilo que a psicologia do desenvolvimento tem nos últimos 30 anos proposto em termos de como nós raciocinamos, como médicos montam seu raciocínio e, em raciocinando, levar esse processo todo decisório na perspectiva das melhores evidências possíveis. Ou seja, vamos nos debruçar um pouco sobre como e que bases neurocognitivas se dá efetivamente o processo de raciocínio. Para construir o raciocínio, nós julgamos o tempo inteiro e tomamos decisão. Fazemos isso em instantes, em centésimos de segundo, fazemos isso baseado no contexto de diferentes formas. Exemplo, se eu contasse para vocês uma situação publicada no National Post, um jornal canadense, em 2008. Um homem matou a esposa com um tiro no peito. Com essa informação, boa parte de vocês e eu julgaríamos absolutamente na primeira medida como, olha, isto trata-se de um crime hediondo. Se eu pudesse então contextualizar a partir do relato do National Post, trata-se de um paciente portador de uma doença terminal, ele e a esposa viviam sozinhos, ele era o único cuidador da esposa, uma esposa com alto grau de incapacitação funcional e capacidade de autocuidado absolutamente restrita em função de uma doença de mal de Alzheimer, e esse criminoso cometeu esse crime pouco antes de morrer, criando assim, na sua perspectiva, uma forma de evitar que a paciente, que a esposa sofresse sozinha, né? Esse crime foi julgado pela corte canadense, esse indivíduo foi inocentado e ele gastou os seus últimos dias em casa, falecendo, dado que era um paciente com uma neoplasia terminal. Se eu perguntasse a vocês, boa parte de vocês e eu talvez não julgássemos necessariamente esse como um crime hediondo, né? Um crime, mas talvez não necessariamente hediondo. Ou seja, quando nós julgamos e nós fazemos isso o tempo inteiro, o nosso julgamento sempre é baseado num contexto. Esse contexto, ele tem situações que nos afetam a percepção. E isso tem uma base neurocognitiva muito sólida. Por exemplo, o contexto define a forma pela qual eu dou significado. Esta letra é a mesma desta, mas provavelmente vocês leram ABC e aqui leram 12, 13 e 14. Esses dois círculos brancos, transparentes, eles têm o mesmo tamanho, embora esses círculos pretos circunjacentes deem a dimensão ou a falsa impressão de que este e esses dois círculos tenham tamanhos diferentes. Ou seja, a percepção do contexto em que a gente julga e emite um processo decisório tem absolutamente
relevância. Esse é um autor canadense que fala muito sobre aspectos cognitivos afetos ao raciocínio clínico e também no contexto de emergência. Para além do julgamento, então, que é contexto dependente, nós também tomamos decisão o tempo inteiro. Quando tomamos decisão, o fazemos de várias formas. Esse processo de decisório clínico, e esse é o primeiro livro que avaliou o raciocínio clínico numa perspectiva multiprofissional, esse processo decisório clínico ele tem várias dimensões. Uma dimensão de conhecimento, aquilo que eu aprendi na graduação, na pós-graduação, o conhecimento formal. Ele tem uma segunda dimensão, que são os aspectos cognitivos, que é a capacidade que eu tenho de pegar esse conhecimento, juntar as informações que o paciente me dá e tirar disso processos decisórios baseados, então, nas informações que o paciente traz, o aspecto do raciocínio propriamente dito. E esse processo decisório também tem um aspecto metacognitivo, que é a capacidade que eu tenho de entender o quanto eu consigo ter essa situação na mão. Se eu estou na frente de um paciente que tem queixas, por exemplo, reumatológicas, e eu me dou conta de que, puxa, eu não fiz direito os conteúdos daquela disciplina, isso é um aspecto metacognitivo que precisa estar presente. Ou seja, o quanto eu sei do que eu sei, o quanto eu sei do que eu não sei, ter a dimensão consciente das minhas limitações. Crescentemente, as estratégias de educação em saúde, em especial na área médica, têm valorizado a importância da gente caracterizar junto aos alunos os aspectos metacognitivos para que eles possam fazer melhor uso dos aspectos cognitivos e do conhecimento, digamos, enciclopédico, conhecimento formal, né? Também da perspectiva da ciência cognitiva, a gente pode entender um processo amplo, que é, eu tenho dois grandes modos de organizar o meu pensamento. Eu tenho um pensamento chamado tipo 1, ou pensamento rápido, né? Esse foi o autor que cristalizou, digamos assim, o formato dessa maneira. O meu primeiro raciocínio é baseado no reconhecimento de padrões. Ele é rápido, ele demora frações de segundo. Eu vejo um paciente que tem determinadas características e eu digo, isto é provavelmente tal coisa. No segundo momento, um pensamento chamado pensamento lento ou devagar ou dedutivo, ele é um pensamento elaborado. Ele pressupõe que eu pare, me concentre. Vocês todos provavelmente aprenderam já a dirigir e fizeram de um processo dedutivo, aprender a dirigir, até hoje é absolutamente intuitivo. A prática melhora, ou seja, vocês no primeiro momento não podiam conceber, dirigir e alguém do lado lhe fazer perguntas. Hoje vocês dirigem e mexem no Facebook e acessam o Facebook, mas esse é um outro problema, né? Mas só chamando a atenção de que os comportamentos são adquiridos e o processo todo se dá de uma maneira muito dinâmica, de forma que a gente não consiga muitas vezes separar quando eu penso de um jeito, quando eu penso de outro. E o Jerome Cassirer, mais de 20 anos editor do New England, da área da seção de, entre outras coisas, de problem solving, ele nos traz esse processo todo aplicado à geração de hipóteses, ao refinamento das hipóteses, quando a gente lança a mão de testes diagnósticos, quando constrói o raciocínio causal e toda a verificação diagnóstica que advém disso, né? A ciência cognitiva nos ensina que 90% dos nossos pensamentos, das resoluções, das coisas que a gente faz no dia a dia, nós resolvemos dessa forma. Em outros 20, ou outros 10, melhor dizendo, a gente tem que necessariamente parar e pensar. E aqui que entram as questões. Por quê? Porque do ponto de vista do raciocínio clínico, para muitas condições, síndromes clínicas e doenças, a gente pode usar este raciocínio, para outras não. E é aí que começam as dificuldades. Por quê? Porque desse balanço entre o raciocínio tipo 1 e o raciocínio tipo 2, a gente tem um conhecimento procedural, eu aprendo e desenvolvo o modo de raciocínio. E eu também tenho um conhecimento declarativo, ou seja, quais são os aspectos e conceitos médicos. E aí cabe uma questão importante. A gente ainda está no começo dessa ciência toda, entendendo às vezes pelo erro, né? Não seria a melhor estratégia, mas efetivamente o nosso cérebro evolutivamente foi desenhado para aprender muito com os erros. E aí também é um outro problema, porque se os processos de aprendizado não toleram o erro ou imputem valor no erro, a gente se inibe e não se expõe. Mas essa também é uma outra história. Mas onde estão os erros mais frequentes? É fácil imaginar onde esses erros estão mais prováveis, né? Erros do ponto de vista clínico, erros diagnósticos, erros de medicação, erros médicos sensu lato, né? Aqui, na maior parte das vezes, a gente erra não por não ter o conhecimento fisiopatológico, mas por não aplicar ele no contexto adequado. E eu estou insistindo no contexto porque o contexto determina uma porção de coisas, como veremos na sequência. Exemplo, um artigo publicado já há alguns anos atrás no Archives of Internal Medicine,
onde 583 erros diagnósticos foram analisados pelos próprios médicos que erraram e por uma equipe que avaliou todo o processo, né? E a conclusão desse estudo, entre outras coisas, é de que 77% dos erros se deveram em situações não de falta de um exame, mas de inadequado processamento do resultado do exame. Ou seja, nós estamos falando não de uma falta de conhecimento fisiopatológico, conhecimento formal, mas sim da forma de raciocinar. Essa é uma das primeiras evidências que fala nesse sentido. Um segundo estudo mais recente e ainda muito incipiente, mas que aponta um pouco na direção de diferentes padrões de raciocínio, ele comparou o raciocínio tipo 1 e o raciocínio tipo 2, né, ou seja, experiencial e o raciocínio racional, como parte do processo decisório, comparando emergencistas e cardiologistas. Ele usou um instrumento padronizado de avaliação desses padrões de comportamento para entender um pouco melhor e chegou à conclusão de que existe uma diferença entre a forma do raciocínio dos emergencistas, que é um pensamento mais na perspectiva experiencial, dedutivo, decompor em partes antes do processo de tomada de decisão, em comparação a cardiologistas que nesse estudo tinham um pensamento mais racional, baseado no reconhecimento de padrões. Nós não estamos fazendo juízo de valores, sim exploratoriamente, começando a entender como diferentes especialidades se portam do ponto de vista da construção do processo de raciocínio, ok? Um outro artigo muito interessante, já um pouco mais antigo, que fala sobre o excesso de confiança como uma causa de erro. E não no sentido de um excesso de confiança que partiria na perspectiva de uma autoestima elevada ou exacerbada, ou um orgulho. Não, olhando da perspectiva do excesso de confiança como uma questão cognitiva. Ou seja, o aspecto, ou se preferirem, metacognitivo, eu não tenho certeza do quanto eu sei e de quanto eu não sei, e aí, portanto, eu erro, né? Esse estudo dimensionou, a partir de uma revisão da literatura, mostrando assim, algumas especialidades que são baseadas em um padrão mais de reconhecimento, chamado pelo estudo de especialidades com padrões visuais, elas, como radiologia, anatomia patológica e dermato, em 5% das situações dos diferentes estudos apontaram erros clínicos, erros de diagnóstico, né, sobretudo, e comparativamente a outras especialidades clínicas que tiveram em torno de 10% a 15%. Em serviço de emergência a gente tem uma frequência maior e a explicação é óbvia, nós estamos falando do contexto e da complexidade dos processos decisórios. E esse também é um aspecto que eu vou comentar na sequência. Acho que eu já falei isso. Então, o que a literatura tem nos dito? Bom, é importante que a gente desenvolva estratégias de ensino-aprendizado e crie mecanismos pelos quais os estudantes de medicina, por exemplo, tenham conhecimento e experiência clínica, formulem hipóteses, mas não deixar de levar em consideração que o contexto é absolutamente dependente. Isso condiciona as decisões, isso condiciona as probabilidades e, de alguma forma, reconhecer que o conhecimento enciclopédico, que hoje já não é mais possível, ele também precisa dar lugar para a extrema variabilidade das síndromes das doenças. Algo que há muitos anos atrás se dizia que os pacientes não liam os livros, a gente segue trabalhando isso na perspectiva da incorporação das diferentes probabilidades, algoritmos, regras de predição e outras estratégias, né? Ou seja, o que a ciência cognitiva tem nos mostrado é que fundamental para desenvolver o raciocínio causal e compreender modelos de causa e efeito e a patologia, que a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso a partir da professora Jane, nos dá absolutamente o processo encadeado entre o funcionamento normal, a fisiologia e a patologia, a fisiopatologia, mas entender que nessa sequência de cadeia de eventos tem um mecanismo probabilístico embutido o tempo inteiro. E se a gente não levar isso em consideração, o raciocínio diagnóstico fica incompleto, imperfeito, inacabado e erros cognitivos podem acontecer, né? Então, por quê? Porque nós, para além dos aspectos de conhecimento formal, dos aspectos cognitivos, de como eu construo o raciocínio e dos aspectos metacognitivos, de como eu concebo e entendo esse processo decisório todo, também tem aspectos inerentes à tarefa, à realização da tarefa propriamente dita, a natureza do problema do paciente, que pode gerar um rechaço na equipe e isso absolutamente condiciona a capacidade de eu fazer um diagnóstico do modelo tipo 1 ou do modelo tipo 2. Vocês imaginem trazer para um emergencista que está 18 horas seguidas trabalhando, alguém que chega na frente dele e ele pergunta, o que ele trouxe aqui? E ela diz, não sei, o senhor é que tem que saber.
Isto já desencadeia, por definição, uma condição que muito provavelmente vai levar esse emergencista, se não parar e pensar, para o raciocínio tipo 1. O raciocínio tipo 1, intuitivo, baseado em reconhecimento de padrões, lhe coloca numa posição mais vulnerável a erro. Então, esses são pontos que a ciência nos traz, que eu vou rapidamente comentar aqui, no sentido de o impacto da tarefa e a interação contextual. Ou seja, também é importante a gente olhar que os pacientes trazem necessidades, de alguma forma essas necessidades são baseadas em desejos, e a gente precisa entender, alguém tem que ser capaz de traduzir essas necessidades em uma demanda objetiva. Às vezes isso significa no ambulatório, às vezes isso significa num serviço de triagem, ou num momento da triagem, classificação de risco e acolhimento, mas é a partir desta avaliação das necessidades que a gente consegue desenvolver o mecanismo de raciocínio para responder ou não. Especialistas de diferentes áreas estão acostumados muitas vezes... Opa! Voltou para o início aqui? Não deveria. Desculpe. Especialistas muitas vezes trabalham na perspectiva de oferta. Então, se eu sou especialista em gastroenterologia, eu vou construir o meu raciocínio pensando que em algum momento talvez esse paciente se beneficie de uma endoscopia, por exemplo. E mesmo que o raciocínio é absolutamente judicioso e ponderado, ele vai levar em consideração esse contexto. Então, esses aspectos também precisam ser pensados e, de novo, aqui a gente tem um papel importante da equipe multiprofissional para reconhecer demandas e necessidades que algumas especialidades médicas não veem ou não estão preparadas para fazer isso. Né? Só para caracterizar, para finalizar a parte que diz respeito à interação contextual, um artigo também recente do grupo de pesquisa lá do CrossCare em ciência cognitiva aplicada ao serviço de emergência. Se eu tenho, por exemplo, um contexto muito repleto de pacientes, eu tenho uma sobrecarga cognitiva, eu limito os recursos cognitivos para desenvolver um raciocínio mais elaborado e eu passo a tomar decisões só no modo automático. Isso gera processos enviesados, riscos, erros. Então, essas coisas começam a ser mapeadas e caracterizadas. E outros estudos têm mostrado diferentes alternativas, por exemplo, um artigo publicado no Annals of Internal Medicine em 2013, mostrando que processos decisórios feitos por clínicos, quando eles lançaram mão de fatores contextuais, do tipo, o paciente tem recurso para usar essa medicação, ele tem acesso, ele está aderindo, ele tem problemas psicossociais, quando a gente leva em consideração esses fatores, a gente tem desfechos clínicos e laboratoriais melhores, no controle da pressão, no controle do diabetes, enfim, são formas de mostrar que efetivamente também há uma base de evidência na participação multiprofissional no contexto do processo decisório. Esse é uma coorte retrospectiva feita em Glasgow, na região de Glasgow, mostrando em 13 mil e poucas mulheres uma equipe multiprofissional no atendimento a portadoras de neoplasia de mama. Isso impactou sobre a mortalidade, mostrando então que o cuidado multiprofissional ele é cada vez mais evidente, mais importante, mais baseado em evidência, e isto tem também uma dimensão do ponto de vista da construção do raciocínio. Essa que era a mensagem que eu queria trazer para vocês, no contexto em que nunca o paciente teve tantas informações e a possibilidade de fazer parte do processo decisório. Também há evidências mostrando de que a gente envolvendo os pacientes nos processos decisórios, os resultados são muito melhores, né? A ideia basicamente é, pegando duas frases de um poema do T.S. Eliot, chamando a atenção para um fato que é absolutamente presente hoje, né? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento, onde está o conhecimento que nós perdemos na informação. Muito obrigado. Bom dia. Da continuidade, acho que muda um pouquinho o enfoque agora, mas o objetivo é mostrar, dentro do processo decisório, como nós nos comportamos dentro de uma equipe multiprofissional. E eu vou usar o exemplo do que nós utilizamos, acho que nos últimos 2 anos, reconstruindo a equipe multiprofissional que atua nos pacientes com transplante de medula óssea. E todo o trabalho que nós executamos para que essa equipe hoje pudesse funcionar da forma que vem sendo. Considerando um trabalho de equipe,
esse trabalho não deixa de ser um processo, com algumas características nesse processo de produção em saúde, que o Ricardo, de certa forma, já apresentou aqui, mas a referência da situação de trabalho na saúde também envolve o paciente e as suas características, as suas necessidades, e muitas vezes isso também tem uma relação de dor, sofrimento, inclusive lidando com a morte. E trabalhar em diversas categorias pressupõe que a gente possa fazer um equilíbrio entre as disciplinas e saberes que são diferentes em cada uma dessas disciplinas, em cada um desses profissionais, respeitando, de certa forma, também a autonomia técnica que cada profissão vai ter dentro do conhecimento da equipe. Existem duas formas descritas de trabalho em equipe, talvez a mais comum até o momento seria a chamada equipe agrupamento, em que existe então um agrupamento dos agentes e as ações elas são feitas de forma simultânea, mas não necessariamente de uma forma integrada, que é o segundo tipo de equipe, que foi a proposta que nós criamos para desenvolver o nosso PAT, nosso programa, onde tem uma articulação das ações e existe uma integração dos agentes e dos profissionais envolvidos. Para que a integração aconteça de forma adequada na equipe, tem alguns aspectos que são muito importantes. Se entender que as ações são dependentes da autonomia técnica de cada profissão, e é muito importante que exista, então, a comunicação entre os membros da equipe. E, de forma muito consciente, todos têm que estar com os mesmos objetivos. E esse aqui talvez seja o ponto principal quando a gente vai desenhar uma equipe multiprofissional. Entender as diferenças, mas entender determinar os objetivos em comum para que todos estejam trabalhando no mesmo sentido. Então, uma estratégia da equipe integradora é de promover novas visões, e isso é muito importante dentro do contexto da multiprofissionalidade, objetivando, obviamente, a equação dos processos, dimensionando as ações dentro de cada grupo, permitindo, então, que exista uma integração e, principalmente, essa aconteça a partir da comunicação. Uma ação e avaliação contínua do trabalho, consolidando as habilidades e competências de cada membro da equipe ou de cada profissional. Dentro do contexto, é muito importante também a formação profissional e mais ainda dentro do nosso aspecto do hospital, que inclui inclusive a residência multiprofissional, além da residência médica. E, obviamente, considerando que o trabalho é fonte de aprendizado e construção de sujeitos autônomos e suas profissões e a sua ação e atividade dentro do processo de saúde. Que acontece, então, dessa forma, a partir de uma especificidade do saber técnico que cada profissional vai ter, associado ao contexto, como foi salientado pelo professor Ricardo, de especificidade de cada paciente, né, e da situação daquele momento, vão existir, então, distintas necessidades e consequentes necessidades de tomadas de decisões diferentes. Essas decisões elas vão ter bases de julgamentos diferentes, respeitando a autonomia e o saber de cada área, de cada profissão. Só que isso tem que ser colocado de uma forma que vá ajudar ao trabalho, que seja um facilitador do trabalho, né, e não um dificultador. E, obviamente, o objetivo de toda a equipe vai ser, então, chegando dessa forma, uma melhor qualidade da assistência prestada, assim também como uma melhor qualidade do trabalho e do profissional que está executando aquela atividade, aquela assistência. Então, a compreensão da equipe, ela tem que considerar que existem finalidades e objetos que podem ser diferentes, mas que eles têm que estar de comum acordo. Os instrumentos também vão ser diferenciados, porque eles vão depender de cada profissional que está atuando. Consequentemente, a força de trabalho também é diferenciada, mas ela tem que estar consciente de que o objetivo e a obtenção do resultado deve ser único. Então, a organização da equipe e da forma que nós, de certa forma, pensamos também em trabalhar, tinha que existir na concepção do nosso trabalho, né, uma coparticipação de todos os profissionais envolvidos, a comunicação para facilitar e permitir que aconteça, então, a interação e estabelecendo exatamente o papel de cada membro da equipe dentro da atividade exercida frente ao paciente. E para que isso acontecesse, então, se estabeleceu como uma rotina de trabalho, reuniões periódicas, elas acontecem pelo menos semanalmente. Nessas reuniões são, então, avaliado a situação, os diagnósticos do paciente e é pensado, então, na resolução do problema. E, de novo, é salientado também a importância que cada membro vai ter dentro do seu papel, dentro da equipe.
Quando nós pensamos, então, quando a equipe, o transplante começou no hospital, fazem 20 anos, nós já tínhamos a concepção da equipe multiprofissional. Essa foto eu já tive a oportunidade de mostrar esse ano aqui, mas aqui já está representada pela líder, a professora Fani, mas nós já temos a Regina, que era regressonista na época, a nutrição, os residentes da hematologia, o serviço de hemoterapia, a enfermagem, a psicologia já presente atuando. Naquela época nós tínhamos 2 leitos e uma complexidade do procedimento, obviamente. Com o passar do tempo, nós passamos para 5, depois nós passamos para 9 leitos, hoje nós temos 13 leitos, de um processo que, obviamente, com o passar de 20 anos, também adquiriu muita complexidade. E, obviamente, que a nossa equipe teve que se adaptar a isso. Hoje é essa a nossa equipe do PAT, que inclui um número maior de profissionais envolvidos, outras especialidades, assim como também a presença da residência multiprofissional, que veio agregar de forma muito interessante a construção dessa equipe e a possibilidade de transmitir esse conhecimento. A formação atual do nosso programa é dessa forma, então a ideia do transplante de medula óssea ela está dependendo agora dos serviços, não só do serviço de hematologia clínica, mas também do serviço de enfermagem oncohematológica, do serviço social, do serviço de educação física e terapia ocupacional, serviço de administração, que obviamente é muito importante também nesse processo, mesmo não estando diretamente relacionado à assistência, ao serviço de farmácia, unidade de odontologia, fisioterapia, hemoterapia, nutrição e dietética e psicologia. Então, dentro do nosso programa, temos pelo menos um profissional de cada área e alguns até dentro do mesmo serviço com atividades e interações diferentes. O transplante de célula-tronco hematopoética, para colocar vocês nesse contexto, obviamente é um procedimento indicado para doenças neoplásicas e hematológicas que não responderam adequadamente ao tratamento, por isso já se pressupõe que é um tratamento de alta complexidade. É uma modalidade terapêutica, então, que requer uma especificidade muito grande, em que os pacientes também têm características muito específicas e que vem associado a uma alta mortalidade e morbidade, o que requer, evidentemente, o investimento da equipe de saúde de forma muito intensa. O objetivo, então, quando se reconstruiu, era na intenção de fazer uma reflexão e reavaliar as atividades assistenciais que nós tínhamos na unidade de transplante, buscando, então, ter um acompanhamento mais adequado dos nossos pacientes. E foi aí que se criou, então, o nosso PAT, assim apelidado, que significa o Programa de Assistência ao Paciente Submetido ao Transplante de Célula-Tronco Hematopoética, que foi já criado com o objetivo, então, de promover, organizar e aperfeiçoar as ações multiprofissionais relacionadas ao procedimento, ao transplante, integrar assistência, ensino e pesquisa, estabelecer ações cooperativas entre os profissionais envolvidos, entre o hospital e até mesmo entre outras instituições. Proporcionar assistência multiprofissional que resulte, então, em melhores desfechos e melhor qualidade de vida para o paciente submetido ao transplante. Começamos, então, revisando as informações que nós tínhamos até o momento, já da experiência e daquilo que já estava sendo conduzido, se reavaliou também todas as tarefas e o que cada profissional deveria fazer dentro dos nossos percursos e dentro das ações que poderiam ser promovidas, né? E se fez uma avaliação, então, hoje voltada para o paciente, que aborda não só as questões técnicas relacionadas ao procedimento, mas as questões sociais, físico-funcionais e psicológicas e bioética, que também é um aspecto muito importante dentro da qualificação da nossa equipe e do processo do transplante. Um outro aspecto que é importante de ressaltar quando se pensa em equipe multiprofissional em saúde é que o processo de saúde ele pressupõe atividade muito intensa do médico, principalmente porque ele é baseado num processo de diagnóstico e de planejamento terapêutico. Isso é prerrogativa nossa, prerrogativa médica. Mas nós temos que entender que a necessidade da equipe multiprofissional faz com que a nossa presença e distribuir essa linha de raciocínio e compartilhar isso com a equipe é muito importante. Então, a presença do médico dentro da equipe multiprofissional, reconhecendo as diferenças das competências, determinando e facilitando o processo decisório dentro de um plano terapêutico, dentro de características e de julgamentos diferentes, é muito importante para manter essa equipe absolutamente funcionante.
A forma que nós criamos do ponto de vista prático, então, para delimitar essas ações foi criar uma matriz de atendimento. E essa matriz de atendimento, que hoje é a nossa linha, ela está, obviamente, resumidíssima nessa apresentação aqui, porque é um cartaz enorme que não dá para apresentar de uma forma única, mas que tinha como conceito isso: cada um dos membros dos serviços e dos profissionais envolvidos determinou as suas ações e competências dentro do processo do transplante, subdividido no momento em que nós tínhamos atuação. Então, o que exatamente o médico hematologista tem como competência e ação para ser feito na avaliação pré-transplante? O que a parte da enfermagem tem como competência e ação para fazer na avaliação do doador? E assim, cada profissional, cada fase do processo do transplante, da avaliação pré, da avaliação do doador, do paciente, durante o procedimento, planejando a internação, planejando a alta e fazendo o acompanhamento tanto precoce como tardio desses pacientes. Então, dessa forma, a ideia da assistência proposta pelo PAT é exatamente essa, então, de garantir a pluralidade dos olhares, entendendo o aspecto e o julgamento de cada um dos profissionais envolvidos, atingir um atendimento integral de pacientes do transplante, buscar constantemente a reafirmação das diferenças e especificidades de cada profissional na área, né, entendendo que a relação do paciente como condutora das ações é o que possibilita, então, que a gente tenha uma melhor qualidade de trabalho, revertida numa melhor assistência e melhores resultados relacionados ao procedimento que nós estamos propondo. Com isso, eu agradeço a atenção e principalmente agradeço a nossa equipe aqui presente, a quase toda a equipe montada aqui, quem estava no dia da foto, mas esse grupo é o grupo todo de trabalho que constantemente, então, desenhou esse planejamento de equipe que hoje atua diretamente nos pacientes que são submetidos ao transplante no hospital. Obrigada. Bom, nós tivemos algumas etapas de construção, então, do raciocínio clínico, divididas com vocês nas diversas propostas, assim, no processo psicopedagógico apresentado pelo Ricardo e depois numa transposição desse processo psicopedagógico para uma equipe multidisciplinar. Nós vimos na apresentação do Ricardo que existem certas especialidades em que a margem de erro é menor e uma delas são as especialidades de diagnóstico visual. Eu queria que a Jane explicasse um pouco por que essas especialidades de diagnóstico visual, que possivelmente envolvam muito mais componente propriamente dedutivo do que intuitivo, como é que essas especialidades se sentem frente ao erro? E de que maneira tu julgas essa apresentação, Jane? Bom, o erro, o poder decisório para as especialidades que fazem basicamente através do visual, ele não é levado só pela capacidade intelectual de cada um, conhecimento maior, mas principalmente pela capacidade de ver naquela imagem, saber reconhecer naquela imagem todos os componentes que permitem fazer determinado diagnóstico, e aí fica mais difícil porque o patologista e o radiologista não trabalham com validação, não vai ter, e depois eles utilizam sim os exames muitas vezes laboratoriais, os exames de imagem para algum apoio, eles não têm o paciente para retirada de uma história mais completa, eles ficam muito na dependência, e aí sempre que trabalham no escuro sem uma informação mais completa, a tendência ao erro é bem maior, fica mais difícil. Antigamente o patologista trabalhava sozinho, era pura e simplesmente imagem, o que teve que ser mudar totalmente, reformular totalmente para uma integração multidisciplinar, o que vai levar cada vez a um diagnóstico muito melhor e de maior qualidade. Tá? Mas uma coisa, saindo um pouco de patologista e entrando como professora, eu tenho uma preocupação um pouco maior, como é que fica dentro de um hospital-escola, com todo esse poder de fazer um round com uma equipe integrada, a quem realmente
aquele professor está atendendo e como ele vai avaliar, então, essa capacidade decisória, essa capacidade diagnóstica, como ele vai transmitir. Então, gostaria até de opinião das pessoas, a questão dos professores, porque é um aspecto bastante difícil. Dentro de uma equipe multidisciplinar, cada um sabe o seu papel, mas dentro do momento de ensino, com pessoas que têm conhecimentos de níveis bem diferentes e que nós temos que ensinar como é que eles vão fazer para chegar a um determinado diagnóstico, a quem exatamente o Round atende? Alguém gostaria de se manifestar frente a essa provocação da Jane? De que maneira o patologista pode se aproximar mais dos clínicos ou dos cirurgiões na diminuição da probabilidade do erro? É isso, né? Por favor. Bom dia, eu sou Andréia, sou regente da disciplina de Clínica Médica 1, que acontece no 5º semestre, né, da faculdade, que é logo depois da semiologia, onde os alunos aprendem as ferramentas para começar a colher história, exame físico. E no 5º semestre, então, é justamente onde a gente tem vários alunos aqui que passaram há pouco, né, pela nossa disciplina, onde a gente justamente começa a querer introduzir esses conceitos de raciocínio clínico, né? Eu acho que, inclusive, parabenizo, né, a sessão e a ideia de trazer essa discussão de raciocínio clínico, que a gente acha extremamente importante nessa fase, e é muito bem abordado, e eu acho que uma coisa que a gente tenta trabalhar já desde a primeira aula dessa disciplina é justamente essa construção do raciocínio, né, como é que vai acontecer de sair lá de um aluno de semiologia que demora 2 ou 3 horas para fazer uma anamnese, um exame físico e dias para montar o relatório e conseguir integrar aquilo, para dali a pouco na residência ou depois em 20 ou 30 minutos ter que já estar com uma hipótese diagnóstica e conduta, né, tomadas. Eu vejo assim que o que a gente tenta fazer, né, na disciplina, a professora Beatriz está aqui, que tem um trabalho fundamental na disciplina, que é toda semana com eles, justamente trazer casos clínicos e fazer essa construção diagnóstica, né? E o que a gente tenta trazer para dentro das equipes, e eu acho, professora Jane, já respondendo um pouquinho, que isso tem que acontecer fora dos rounds, para os alunos, né? É trazer essa primeira olhada deles nos casos e essa construção diagnóstica, primeiro no nível do aluno, no meu caso do 5º semestre, mas seja do nível que ele tiver, né? Essa construção ela tem que acontecer primeiro fora do round. Eu acho que eles participarem do round é importante também, para eles terem uma visão um pouco maior e de que as coisas às vezes são mais complexas do que a gente consegue até abordar com eles, né? E até para trazer uma questão de envolvimento com a própria terapêutica, que nem sempre a gente consegue abordar nesse nível da Clínica 1. Mas, para mim, é fundamental que isso seja trabalhado fora do round com eles, no nível que eles consigam, né, estar construindo junto e estar trabalhando esse raciocínio diagnóstico e até de planejamento terapêutico. Então, para mim, essas coisas elas têm que ser separadas, né? E em algum momento de integração, para eles conseguirem ver o contexto maior de como é que está se trabalhando, né, de fato, para resolver esses problemas. Mas eu acho que esses vários cenários e a exposição, né, repetida, essa construção é só o que vai fazer eles conseguirem. O que eu acho muito interessante, que eu tento trazer para eles também, né, Ricardo, tua palestra, assim, não tem o que reparar, assim, eu acho que essa coisa de que a gente vai formando os padrões, né, tu vai fazendo muito diagnóstico por padrões, mas a gente tem que estar sempre aberto a reconhecer o que está fora daquele padrão, naquele caso, e aí abrir toda uma outra via, né, de raciocínio analítico e conseguir reconhecer as coisas que estão fora dos padrões, né? Então, eu acho que juntar essas duas formas de raciocínio é absolutamente essencial. Mas isso é um pouco do que a gente vê, né, e tenta trabalhar na disciplina. Não sei se a professora Beatriz quer contribuir com mais alguma coisa. Antes da professora Beatriz se expressar, eu queria fortalecer essa tua colocação, Andréia, porque nós estamos discutindo previamente a esse encontro justamente a necessidade de construir o round em cima do aluno e não necessariamente em cima de um round com todos os profissionais. E até eu gostaria, depois que a professora Beatriz falasse,
falasse, que o Ricardo se posicionasse em relação a isso, e a Beatriz também vai se posicionar. Mas a gente, aqui tem muitos alunos, a gente sabe que às vezes eles se surpreendem com a velocidade com que nós fazemos diagnóstico. E muitas vezes no passado, inclusive, os meus professores, a gente enxergava eles como mágicos, porque o diagnóstico era instantâneo. E hoje nós fazemos o diagnóstico instantâneo. Eu quero dizer para os nossos alunos que vocês também vão fazer diagnósticos instantâneos, sabe? Porque eles são intuitivos. Só que isso precisa ser construído dentro da realidade de cada um. Quer dizer, o professor, ele pode contaminar com ideias, mas ele não contamina com a experiência, né? Quer dizer, essa experiência ela tem que ser vivida. Beatriz, eu não sei se tu queres colocar alguma coisa nessa linha, e depois o Ricardo se posiciona também. Não, eu acho que o aluno tem que fazer parte da equipe, a gente tem que necessariamente lidar com aquilo que está enfrentando na equipe, senão fica uma discussão teórica. O que a gente faz em separado são discussões interativas, em que um caso vai sendo apresentado e novas informações são agregadas e vai se construindo um raciocínio bayesiano. E é super interessante de notar que quando a gente compara o raciocínio de alunos do 5º semestre, começando a clínica médica, na medida que a informação é dada, as hipóteses deles, eu vou comparando com a hipótese do debatedor, ou do New England, ou do Chess, ou do JAMA, mas mais do New England por causa do Jeremy Cassirer, exatamente porque eles têm uma noção pequena, inicial, mas daquilo que é mais importante ou que é mais frequente, muitas vezes o raciocínio deles é mais apropriado do que o debatedor, que tem que mostrar erudição fina e citar coisas raras, e muitas vezes se afasta da maior probabilidade. Ao fim e ao cabo, quando a gente trabalha com raciocínio clínico, a gente vai estar sempre discutindo formas atípicas de coisas mais comuns, do que formas raras de coisas raras ou formas comuns de coisas raras. A dificuldade com a complexidade das coisas atualmente é conseguir ver probabilidade pré-teste, definir, às vezes é excesso de exame, e isso vai afastando daquilo que é o cerne do paciente, que é o que ele traz na história e no exame físico. Eu acho que o professor tem que trabalhar isso. Esse Grand Round não estaria completo sem a intervenção, seja da professora Andréia, seja da professora Beatriz. Elas fazem um esforço enorme, e é grande, não é pequeno, no sentido de dar experiência para os alunos nesse contexto do processo raciocínio, da construção do julgamento clínico e etc. Eu acho que o que eu tentaria agregar nesse contexto é que esse hospital é tão grande que ele, às vezes, ele é maior do que a faculdade em termos das oportunidades dos cenários de aprendizado. Então, um serviço de emergência é muito grande, um serviço de anestesiologia é muito grande, um serviço de cardiologia, enfim, e às vezes o processo de aprendizado acaba indo na lógica do contexto desses serviços. O que é importante, o que é crucial, o que é definidor, o que é um ativo do processo de ensino e aprendizado nessa universidade, nesse hospital. Mas também isto, como é contexto dependente, isso em algum momento gera distorção, em algum momento enviesa o raciocínio, e esses elementos todos precisam ser trabalhados na perspectiva que Andréia e Beatriz chamam a atenção. Quer dizer, eu preciso ser submetido como um aluno a fazer o raciocínio no contexto de uma atenção básica, no contexto de atenção especializada fora de hospital, dentro do serviço de emergência, e exposto a essas diferentes situações, eu estou dando conta de exames em paralelo, exames em série, sensibilidade, especificidade, propriedades, enfim, toda essa questão mais probabilística que subjaz, raciocínio bayesiano e etc. E às vezes os alunos acabam expostos mais a determinadas características, como um serviço de emergência, como uma medicina interna com um jeito como a gente tem aqui, de um hospital de referência, sem que a gente consiga ter essa devida exposição ou mais equitativa. E acho que um outro ponto bem explorado pela Andréia e também comentado pela Beatriz, dá conta de, tão importante quanto a gente trazer os achados patognomônicos, é trazer a variabilidade. Só que às vezes o processo de avaliação às vezes prioriza os achados patognomônicos, e isso passa para o aluno que a variabilidade é menos presente. E tudo isso está em jogo, né? Que o processo avaliativo ele determina muito a forma como eu vou aprendendo e desenvolvendo esse processo de raciocínio. Para complementar, acho que o round, né, e a experiência clínica
colocada pelo Ricardo também, dentro de um contexto, é na verdade uma experimentação, né? O processo de aprendizado, ele tem que estar acontecendo previamente a isso. O round é a exposição daquilo que foi colocado. E dentro também de um round, mesmo que seja multiprofissional, da mesma forma, tanto o profissional médico como o profissional não médico, da área da saúde, que também está fazendo o seu aprendizado, quando a gente pensa nisso e quando está presente o residente, que também é um aluno que ali vai estar também se formando, parte do raciocínio já foi trabalhado e determinado previamente. De novo, nós estamos experimentando aquele aluno e, na verdade, toda a equipe dentro dos seus saberes, né, da sua disciplina. Meu nome é Fernando Gershman. Gostaria de parabenizar a iniciativa do Grande Round. Voltando à pergunta anterior, né, que estava sendo também feita aqui, eu acho que em relação à integração das equipes, né, diferentes equipes envolvidas num caso, eu acho que o papel do médico contratado do professor é tentar integrar todas as informações de uma maneira, né, se tornar referência do paciente e determinar uma conduta e avaliação diagnóstica que vai ser realizado. Eu acho que isso é uma coisa importante, nós ensinarmos os alunos em relação a isso. A gente tem observado muito, né, que aqui menos, mas fora do hospital, onde não existe uma estrutura de ensino, né, atrelada à assistência do paciente, muitas vezes tem diversos profissionais envolvidos, por exemplo, diversos médicos envolvidos, um assistente e vários consultores, e que não existe essa capacidade integrativa. Cada um vai fazendo a sua ação, tá, que acha que é ação determinada, mas não existe uma integração entre os médicos que estão envolvidos ou com outros profissionais também envolvidos. Então, acho que é muito importante os alunos aprenderem que o paciente tem que ter uma referência, né? E essa referência vai servir para o paciente como o assistente principal do caso, que vai determinar a direção do caso que vai ser determinada. Eu acho que isso é muito importante, a gente não pode perder isso. E cabe a esse assistente integrar essas informações, também ensinando aqui no hospital residentes, doutorandos e alunos que eles têm que ir na patologia e ver a lâmina de microscópio, tem que ir na radiologia, discutir na radiologia a imagem, apesar de a gente ter a visualização da imagem hoje em dia no computador, mas é muito importante discutir com o radiologista, porque vai aumentar o raciocínio, vai aumentar a chance do radiologista, do patologista, ter uma acurácia melhor no diagnóstico patológico e no diagnóstico radiológico. E vai tornar a medicina muito mais atrativa, porque é muito legal a gente ficar olhando imagens, né, de radiologia e patologia, fica muito mais motivador e mais atraente um caso, tá, e torna a medicina legal. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. O segundo ponto que eu queria falar, isso é rápido, eu vou fazer uma propaganda. A gente tem uma liga de raciocínio clínico, agora na URSS, a qual eu chefio, e a gente tem se reunido ao redor de uma vez a cada 2 semanas aqui no hospital. A Beatriz já participou, a Andrea participou. Eu gostaria de fazer uma propaganda. Quem tem casos interessantes, que tragam para a Liga, tá, para a gente poder discutir o raciocínio clínico com os alunos. Nós vamos ter o último encontro agora, semana que vem, e em março nós vamos ter novamente uma nova abertura da Liga, né, que vai ser aberta inclusive para outras faculdades. E vai ter inscrição de novos alunos. Então, os alunos estão convidados a se inscrever na Liga. Obrigado. Obrigado, Fernando. O Fernando coloca as coisas de uma maneira muito prática e muito objetiva, como é característico dele, né? E ele leva o raciocínio de uma maneira muito interessante, porque o objetivo de todo o raciocínio médico é evitar o erro. Então, se nós estamos trabalhando contra o erro, a psicologia cognitiva, ela mostra que sempre se utiliza os métodos mais simples para buscar eficiência. O Paulo Freire é um exemplo disso em termos de psicologia cognitiva no processo de alfabetização. Ele parte de um mecanismo extremamente simples de situações vivenciais. E a medicina não é diferente. Nós partimos daquilo em que nós percebemos, dentro de uma visão contextual, como o Ricardo e a Liane colocaram muito bem nas suas apresentações, dentro de uma visão contextual nós vamos buscar a forma mais eficiente, mas também a mais simples de se chegar àquele objetivo. Então a gente parte, de uma maneira geral, de um processo intuitivo, 90% das vezes, e complementa com um processo dedutivo.
Então, na linha do Fernando, eu queria perguntar para a Liane de que maneira a equipe multidisciplinar fortalece a possibilidade de diminuição do erro. Ou seja, de que maneira a equipe multidisciplinar entra na linha do raciocínio clínico inicialmente intuitivo e trabalha de uma forma dedutiva para a diminuição do erro, que é o mesmo que se faz quando se vai na patologia, quando se vai na radiologia. De que maneira a equipe multidisciplinar pode minimizar a probabilidade do erro? Porque há uma vigilância interna. Vocês não têm microfone? Eu acho que a forma mais simples de colocar isso, de responder isso, é através da comunicação. E a comunicação dentro da equipe multidisciplinar, até complementando o que o Fernando colocou, é fundamental. É necessário existir um momento em que todos os profissionais estão sentados junto, colocando a sua visão dentro do programa de ação estabelecido para aquele paciente. Então, na equipe tem que existir a comunicação, tem que ter um momento de todos dividindo as informações para poder diminuir, para que ela funcione adequadamente e, obviamente, diminua o erro. Obrigado. Eu gostaria de parabenizar a oportunidade que está sendo dada pela vice-presidência médica para discutir um assunto que é anterior aos casos clínicos, anatopatológicos, ou seja, isso é brilhante porque dá um espaço que eu acredito muito nobre para refletir sobre todo esse processo que talvez possa ter como um desfecho cada vez mais uma capacidade clínica mais efetiva e talvez pensando também menos dispendiosa. Mas eu acho que pegando um pouco talvez da fala do Ricardo, por exemplo, eu atuo há muito tempo em atenção primária e eu acho que a questão também dos cenários de ensino acabam propiciando diferentes abordagens e particularmente a atenção primária, onde talvez tu não tenha um universo de ferramentas disponíveis dentro do hospital, particularmente em exames complementares, tu tem que fortalecer alguns elementos importantes, sobretudo em relação à anamnese e exame físico, além do vínculo com o paciente e a capacidade da longitudinalidade. Então, nesse aspecto, duas coisas que foram bem trazidas, que é a questão da contextualização e, particularmente, da decisão compartilhada ou algo semelhante, que às vezes é possível, dependendo do ambiente que se está. Então, eu percebo isso, os alunos vêm tentando, dentro do seu processo formativo, com um método de abordagem relacionado com a sua história, com o seu exame físico, e, por vezes, um exemplo comum, eles estão muito preocupados dentro de uma evolução que eles percebem na consulta, por exemplo, de uma criança obesa. E isso está presente, é um assunto importante, mas a demanda que a mãe trouxe naquele momento para a consulta é uma outra. E daqui a pouco tu despende um tempo enorme, até tu entrar em cena ou entrar na consulta para avaliar, um tempo que preciosamente se dedica a uma questão que é importante, mas em detrimento da demanda trazida. E o grande desafio é como tu vai sensibilizar o aluno, qual é o espaço que ele tem, que ele possa ter, claro que a experiência vai fazer, a gente percebe o doutorando um pouco mais capacitado que o acadêmico e o residente um pouco mais, e talvez nós, pela experiência, mais tempo. Então, acho que esse é um desafio que para mim está muito presente, em que momento a gente poderia sensibilizar o aluno a dominar os conteúdos, a ele buscar tudo aquilo que ele aprendeu na anamnese, no exame físico ou na disciplina, e de que forma ele vai agregar esses outros valores que são igualmente importantes para o raciocínio clínico. Obrigado, Clécio. O Clécio, além de ser professor da atenção primária, também é pediatra ou é professor da pediatria na atenção primária. Eu não sei mais fazer a diferença, mas essa é a grande questão. Os pediatras ainda resistem em usar semiologia e nisso eles são muito bons. As outras especialidades estão indo cada vez mais para o diagnóstico baseado em métodos subsidiários e isso interfere no processo de raciocínio. Até pela especificidade dos pediatras, vocês ainda lançam muito mão da anamnese e do exame físico. Isso é crucial do ponto de vista da construção do raciocínio. Tem estudos mostrando isso.
E acho que uma coisa importante que foi comentada sim, efetivamente os rounds clínicos à beira do leito são uma excelente oportunidade para construir e exercitar o raciocínio, mas há, como mesmo disseram as minhas colegas, uma etapa anterior a ser trabalhada, que está nesse meio entre a introdução à clínica médica 1, esse esforço importante, bonito e competente que Andréia, que Beatriz fazem, dentro desse processo todo que talvez se a gente pudesse avançar em modelos de simulação, construir formas adicionais de contribuir para que a construção do raciocínio clínico possa ser baseado dentro dessa perspectiva que Andréia menciona de repetição. Eu só vou introjetar um comportamento e traduzir ele numa perspectiva já no pensamento do tipo 1 se eu exercitar, né? Se eu andar de bicicleta uma vez a cada 30 anos, eu não vou ter a capacidade de fazer isso de modo automático. E nós estamos falando de um raciocínio extremamente complexo. E acho que esse é um ponto bem importante, assim. Tem algumas evidências, por exemplo, mostrando que estudantes de medicina têm expectativas completamente diferentes dos rounds na beira do leito do que os residentes. E não tem como ser diferente. Residentes estão num outro estágio de maturação, num outro estágio de desenvolvimento, de capacitação profissional. Então, eventualmente, quando a gente junta por força, por contingências várias, isso acaba indo em detrimento de um processo que ainda incipiente de construção do raciocínio. Então, são vários elementos que de alguma forma precisam ser pensados e que a ciência tem trazido várias oportunidades, assim, pensar na perspectiva de serviços de especialidade, como tem saído vários estudos nos últimos 4, 5, 6 anos, é muito instigante porque a gente vê, para além desses modelos teóricos, situações na prática, né? De como usar técnicas metacognitivas, estratégias, escalas, formas de abordagem, simulação, vídeos, etc., aplicados ao contexto decisório, fazer com que eu possa errar e aprender com o erro, enfim, estratégias de simulação virtual, realística, elas são absolutamente necessárias e a gente precisa avançar nessa direção. Infelizmente, o tempo se concluiu, né, o nosso encontro. A gente gostaria de continuar. A minha ideia é que no próximo ano nós possamos voltar a esse tema. Eu queria agradecer a presença do professor Ricardo Kuchenbecker, da professora Eliana Dauti, da professora Jane Maria Ulrich, a presença de todos vocês e convidá-los para a próxima sessão na semana seguinte, que é a Anatomoclínica. Obrigado a presença de todos. Então.